Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no nosso canal do Blaugrana Brasileiro. Hoje nós vamos analisar a partida contra o Valência, fora de casa, e a primeira do Hansi Flick em um jogo oficial comandando o Barça. Ganhar no Mestalla é muito difícil. Temporada passada a gente foi lá e empatou, o Real Madrid foi lá e empatou, o Atlético de Madrid foi lá e tomou 3-0 no lombo. É um estádio complicado, mas o Flick Flaca, o tic-tac do Hansi Flick, já fez a sua primeira vítima. 2-1 e 3 pontos na conta. Mas afinal, como foi o jogo? Nada muito diferente do esperado, apesar de que o Barcelona tinha tantos desfalques que a escalação parecia até jogo de pré-temporada, em que você bota a molecada para ter minutos. Só que na hora que o jogo começou, eles se comportaram como adultos. Desde o primeiro minuto, aquele Gegenpressing que o Jürgen Klopp se tornou o grande expoente, mas que o Hansi Flick é um dos principais casos de sucesso. Aquela tática de fazer pressão lá em cima o tempo todo e quando perde a bola já posiciona todo mundo para recuperar ela o mais rápido possível. Muito desgastante no aspecto físico, mas que quando funciona empurra o adversário para trás. O Valência tentava fugir dessa pressão na base do chutão, quebrando a bola na direção do Hugo Duro para ver se ele conseguia ganhar na força, mas nos primeiros 15 minutos ele não ganhou nenhuma bola e o Barça amassou o adversário, mesmo jogando fora de casa. O problema é que nesses 15 minutos de dominância o Barcelona não abriu o placar. Naquela baixada natural do ritmo que vem quando o time está pressionando há muito tempo, o Valência encontrou a chave para deixar o Barcelona desconfortável. Explorar as costas do Alejandro Balde e a lentidão do Íñigo Martínez. Desse momento em diante o jogo ficou lá e cá, uma noite muito pobre do Ferran Torres, que perdia a bola com muita facilidade, o Valência recuperava e já tentava acionar as costas da defesa para a velocidade dos seus atacantes. Na maior parte do tempo não eram criadas jogadas de verdadeiro perigo, era muito cruzamento que ninguém chegava para cabecear. Mas houve 3 lances, todos no primeiro tempo, que o Barcelona poderia ter sofrido gols, mas sofreu um só, na única arma que o Valência se propôs a utilizar nessa partida: cruzamento. A bola vem cruzada do lado esquerdo do ataque, atravessa a área e encontra o Hugo Duro sozinho, quase que dentro da pequena área, para cabecear como se fosse um treino, tirar do Ter Stegen e abrir o placar. Mas por que ele estava tão sozinho? Porque o Barcelona utilizou uma tática que vinha funcionando muito bem, de sempre que o cruzamento viesse de trás, a defesa sair e deixar o ataque em impedimento. Já tinha funcionado algumas vezes, mas nessa o Íñigo Martínez demorou um segundo para acompanhar o resto da linha defensiva e deixou o ataque em condições de fazer o gol. Na hora que a gente for dar as notas dos jogadores mais tarde no vídeo, a gente vai falar um pouco mais da noite que o Íñigo Martínez teve, mas por enquanto eu já te adianto: foi ruim! Os outros 2 lances de perigo aconteceram quando uma tentativa de cruzamento desviou no Cubarsí e o Ter Stegen conseguiu salvar no contrapé, e um outro lance em que os papéis se inverteram. Ter Stegen comete um erro na saída de bola, o Valência aproveita bem esse equívoco, a bola tá entrando e o Cubarsí tira em cima da linha. Não tem jeito, o pau é gigante, o pau Cubarsí jogou muito na partida de ontem. Mas fora isso, não teve nenhum lance de perigo real. A maioria das vezes é aquela jogada que na emoção da partida você fica agoniado. Mas quando o calor do jogo já passou e você olha depois, você percebe que não tinha motivo para ter ficado preocupado. Um monte de cruzamento que não tinha ninguém na área para cabecear. Aqueles escanteios que antes de ser cobrado você fica nervoso, mas a defesa conseguiu controlar com tranquilidade. Apesar de algumas dificuldades individuais, enquanto time, o Barcelona se comportou muito bem. E conseguiu a virada, um gol em cada tempo. O de empate veio dos pés do jogador mais perigoso do Barcelona no primeiro tempo, o Alejandro Balde, que jogando pela lateral esquerda estava o tempo todo espetado lá em cima e que melhorou muito um fundamento que na temporada passada a gente criticava, e com razão, que é o cruzamento. Ele acerta o cruzamento para o Yamal quase no bico da pequena área. Nosso garoto, que estava tendo umas dificuldades por conta da falta de ritmo, manda ela de volta para o meio e lá está o Lewandowski para fazer um gol de camisa 9. É um gol típico de Hansi Flick. Pouquíssimo temor em perder a posse de bola, porque tem confiança que o time vai conseguir recuperar se for necessário. E por isso ele arrisca uma jogada que é bem direta, ela vem da esquerda para a direita, da direita para o meio e do meio para o gol, com 3 toques na bola. Eu gosto de jogada assim e eu acho que isso fez falta para o Barcelona na temporada que passou.
E o segundo gol não foi dele, mas a gente tem que reconhecer os méritos do Little Rafa. O Rafinha sofre um pênalti na base da esperteza, percebe que o zagueiro está um pouco desconcentrado, chega antes na bola e é chutado, e o Lewandowski vai lá e cobra de uma maneira que se tivesse 3 goleiros era gol do mesmo jeito. 2-1, muitas chances perdidas depois disso, a mais clara delas, o Ferran, em uma jogada genial do Yamal, mas que no final das contas, para uma partida num contexto tão complicado e uma estreia de La Liga, de muitos dos jogadores e do treinador, 2-1 ficou de bom tamanho. E agora, as polêmicas notas dos jogadores. Os titulares vão todos ser analisados individualmente e os reservas que entraram durante o confronto a gente faz um apanhado geral. Primeiro, o goleiro, Ter Stegen. Não foi tão exigido porque a bola só foi no gol 3 vezes, só 2 foi chute do adversário, uma foi aquele desvio do Kubasi que ele precisou salvar no contrapé. Então a gente acabou vendo ele mais vezes jogando com os pés do que com as mãos. E nisso ele deu um susto na galera. Ele errou uma saída de bola que ele não costuma e não pode errar. E por muito pouco ele não custou esses 3 pontos. Porque seriam 2-0 para um adversário muito forte dentro da sua casa, com o Barcelona tendo um time de moleques que provavelmente não teriam a força mental para buscar um 3-2. Depois desse erro de passe, ele não errou mais nenhum passe, ele acertou todos os passes a partir disso, mas mesmo assim ele tem que agradecer ao Kubasi que o salvou. A nota dele vai ser a nota 6. E agora o Koundé, que eu vi muita gente reclamando que não estava conseguindo ser eficiente no ataque, mas que a gente tem que lembrar que não é isso que ele faz. Koundé é um lateral de características defensivas. Você não pode esperar que ele vá 5, 6 vezes no jogo, fazer a ultrapassagem, dar a opção pro Lamine Yamal no fundo e acertar um cruzamento. Se ele fizer isso uma vez durante os 90 minutos, já é muito. E quando ele é escalado, ele nem é escalado para isso. Ele é escalado justamente para guardar um pouco mais de posição e ajudar no balanço defensivo. E isso, na maior parte do tempo, ele foi bem. Teve um lance que ele deu um pouco de espaço demais, e aí a gente tem que reconhecer o mérito do atacante do Valência, e foi quando saiu o cruzamento para o 1-0 dos caras. Não foi um erro grotesco, ele estava na linha de impedimento correta, fechando o fundo para não permitir uma jogada mais aguda, mas de uma forma ou de outra, foi o único gol que nós tomamos e a jogada foi construída em cima dele. Nota do Koundé é a nota 6. Vamos logo falar do Inigo Martins, que eu sei que tá todo mundo esperando para a gente poder escrotear com ele. Ele foi escalado porque ele tem 2 características marcantes. Uma é o bom passe. O único zagueiro no time que tem um percentual maior de acerto nos passes do que ele é o Kubasi. O outro é a força física. Ele é um zagueiro conhecido por bater de frente com centroavantes bem fortes e conseguir levar a melhor. Só que no jogo desse fim de semana, ele errou um monte de saída de bola e ele não ganhou nenhum embate físico com o Guduro. Se nem no que ele é bom ele conseguiu ir bem, ele é o jogador com a nossa menor nota, empatado com outro que nós vamos falar depois, mas que eu acho que você já desconfia quem é. Ele levou a nota 5. Eu não vou dar menos de 5 porque o time ganhou, mas se tivesse perdido era nota 2. E o Kubasi? Mostrando a cada jogo que nós temos zagueiro para os próximos 15 anos. Em muitos lances ele precisou correr para trás, o que é sempre desconfortável para qualquer defensor, mas em todos os casos ele conseguiu ir muito bem e não permitiu a construção de nenhuma jogada de perigo na sua área de atuação. E somado a tudo isso, ainda tirou uma bola em cima da linha que garantiu que no lance seguinte o Barcelona pudesse empatar. Era 2-0 e graças a ele ficou 1-1. No entanto, tem um erro que é recorrente dele e que precisa ser abordado, que à medida que ele for ganhando experiência, ele vai parar de cometer, mas que a gente não vai fingir que ele não está cometendo agora. Ele toma muitos cartões que são desnecessários. Teve um lance, inclusive, que eu até vi gente dizendo que ele merecia o 2º cartão, mas não merecia. Um lance em que o atacante não tinha a bola 100% dominada, o Inigo Martins estava na cobertura, não havia ninguém para receber a bola mais à frente, mas ele arriscou. Porque um árbitro um pouco mais rigoroso podia dar o cartão, a gente ia ficar reclamando que não era para tomar cartão, mas tinha tomado do mesmo jeito. E é só por isso que ele não vai tirar a nota 8, ele vai ficar com a nota 7. E é engraçado que na lateral direita nós temos o Koundé que não sobe, e na lateral esquerda nós temos o Baldé que não desce. E eu repito o comentário que eu fiz no caso do Koundé. O técnico sabe que ele tem essa característica, coloca ele no campo ciente disso, monta um esquema que permita que as suas características positivas chamem a atenção, que as características negativas não deem prejuízo. Em outras palavras, todo mundo sabe que ele vai deixar espaço nas costas. O importante é ter um esquema montado para esses espaços não virarem gol. E quando ele tiver a bola lá na frente, a gente criar a oportunidade que essas sim viram número no placar. E
foi isso que aconteceu. Nenhum gol saiu nas suas costas e um gol ele construiu. Conseguimos um empate no momento importante da partida. Então, dentro do que ele sabe fazer, ele foi muito bem. Pro Baldé, também nota 7. Agora vamos falar dos Marques, o Bernal e o Cazador. Um jogo maravilhoso dos dois, cada um na sua função. Marc Bernal mais preocupado com o primeiro passe, que é o passe de segurança. E o Cazador que tinha a função de levar o time para frente. E ambos fizeram isso muito bem. O Bernal, por exemplo, teve 94% de acerto nos passes. No jogo inteiro, ele só errou 3 passes. Que os Marques continuem jogando nesse nível e mesmo apesar da sua juventude, façam o que fizeram no Mestalla. Vistam a camisa do Barcelona sem sentir o peso e entreguem o futebol que todo mundo sabe que eles têm. Para os dois, a nota 7,5. E eu vi gente reclamando do Yamal. Pessoal, o pai do Yamal tomou uma facada um dia desses. O Lamine Yamal pouco treinou, porque disputou a Eurocopa até a final e foi campeão. É evidente que ele não vai demonstrar o ritmo de jogo que ele tinha quando estava no auge da temporada. Mas mesmo com um primeiro tempo em que claramente ele ainda está buscando o melhor ritmo, ele conseguiu uma assistência e no segundo tempo só não conseguiu mais uma, porque o nosso amigo Ferran Torres acabou perdendo uma oportunidade claríssima de gol. Nota 8 para o Yamal, porque mesmo não mantendo o seu costume de ser genial, ele foi decisivo. E já que nós citamos, vamos falar do Ferran Torres. Quem me acompanha há mais tempo sabe que raramente eu vou falar uma coisa dessa. Mas não tem como continuar achando que o Ferran Torres vai evoluir vestindo a camisa do Barcelona. Eu até vejo na seleção espanhola ele conseguir alguns lampejos, mas a sensação clara é que quando ele bota esse escudo no peito, ele sente a pressão. O melhor é que eles se separem. Nota 5 para o Ferran Torres. E repito, só não é menor porque o time ganhou. Se tivesse perdido, era nota 2. Mas e o Rafinha, hein? Por conta de tantos desfalques, botaram o Rafinha para jogar de camisa 10. Não conseguiu ser o que se esperava dele. Todas as boas jogadas que ele teve foi quando ele desistiu de ser camisa 10 e abriu pelas pontas. Em um desses casos, ele foi buscar a bola no bico da grande área, puxou para o meio e chutou de esquerda. Claríssima jogada de ponta direita. O time sentiu falta de um jogador cerebral, mas não por culpa do Rafinha. Especialmente depois que o Pedri entrou e ele pôde jogar na ponta, foi uma partida excepcional dele, ajudando muito na defesa e sendo decisivo no ataque. O pênalti sofrido para a virada acontecer vem da concentração e intensidade que ele dá aos 90 minutos. Cada metro de grama vale a pena uma guerra e ele guerreia. Merece mais carinho. O Little Rafa é muito subestimado pela nossa torcida. Nota 7,5 para o nosso Rafinha. E nós precisamos falar do vovô Leva. Tá fazendo 36 anos essa semana. Na abertura da temporada ele vai lá, mete 2 gols e coloca 3 pontos no bolso. Não estranhem se nós tivermos, voltando a fazer parceria com o Hansi Flick, o melhor Lewandowski desde que ele veio pro Barcelona. O auge dele no Bayern de Munique, que ele tinha mais de 60 participações em gol na temporada, é muito difícil. Mas superar a primeira temporada dele, no qual ele teve 40 participações em gol, foi o artilheiro do campeonato e nos ajudou a conquistar 2 troféus, o Campeonato Espanhol e a Supercopa, isso ele pode melhorar. O Leva foi o homem do jogo, a nota dele é 8,5. Entre os reservas, a gente tem que destacar o Pedri e o Gerard Martin. O Pedri claramente é um jogador diferente. É um jogador que entra e ele consegue fazer o time jogar. Falta para ele aquela audácia, aquela ousadia de tentar o chute para meter o gol. Então, tomara que o Pedri arrisque um pouco mais, mas não tanto assim. Senão ele perde o que ele tem de melhor, que é receber a bola na meia-lua e encontrar um espaço que ninguém mais está enxergando, para que os companheiros possam se consagrar. Na lateral esquerda, o Gerard Martin mostrou por que ele está à frente do Alex Valle na disputa por uma vaga no plantel. Ele ainda não está garantido, mas caso não venha nenhum outro lateral, a Barcelona continua tentando o Cancelo, que joga dos 2 lados. Quem vai fazer parte da equipe principal é o Gerard Martin. E da feita que ele entrou no jogo, pararam de acontecer ataques que, enquanto o Baldé estava em campo, era uma zorra. Cada um com a sua característica, cada um para um momento específico do jogo. É interessante ter essas 2 personalidades diferentes em um elenco. E para um jogador que no início da pré-temporada nem nos planos estava, jogar 30 minutos na estreia contra o Valência no Mestalla e ir bem, deve ser um sonho. Mas e você, o que acha? Quer concordar ou discordar de alguma coisa nesse vídeo? Então deixa aí nos comentários. E não esquece de dar o like
e se inscrever no canal se ainda não está inscrito, que é para a gente continuar crescendo e levar informação sobre o Barça daqui de Barcelona para cada vez mais blaugranas espalhados pelo mundo. Aquele abraço e até o nosso próximo vídeo.